versículo 1. Vamos iniciar. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Amém? Que isso seja aquilo que pulsa em nosso coração, né? Que tenhamos o mesmo amor, pensemos a mesma coisa e que tenhamos o mesmo sentimento. Vamos orar e vamos buscar a presença de Deus nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque podemos confiar num Deus que é verdadeiro, num Deus que é real, que está em nosso meio e no qual podemos confiar e ter plena convicção que nos ama. Obrigado pelo teu amor, porque o Senhor nos tem alcançado, porque o Senhor nos tem reunido aqui como igreja. Guarda aqueles que estão porventura no caminho de chegar, que o Senhor impeça que qualquer mal venha a acontecer sobre suas vidas, e também, Senhor, que possamos ter um tempo todo especial na tua presença. Que o Senhor seja louvado e glorificado por isso, Senhor. Prepara os nossos corações, prepara as nossas almas, as nossas mentes, para que possamos ter o Senhor focado, que possamos esquecer de todas as lutas, de todas as dificuldades, e que venhamos a lembrar que Tu és um Deus que tem nos amado e que vamos então prestar culto a Ti. É o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, tenho um recado. Estava marcado para essa quinta-feira um chá de cozinha, um chá de bebê. Um chá de bebê estava marcado para essa quinta-feira, o qual não irá ocorrer porque o bebê era apressado. Era apressado e nasceu. Mas está tudo bem com o bebê? Alguém tem notícia? Está tudo bem com o bebê. Ele nasceu um pouquinho antes, então não deu tempo de fazer o chá de bebê. Quase que saiu um chá de cozinha. O que você está fazendo aqui, rapazinho? Depois a gente conversa em casa com ele, né? Então, é muito bom ter todos aqui essa noite e que possamos ter um momento todo especial. Vamos buscar Deus em louvor. As crianças vão subir? De 3 a 9? 8. De 9 ficam. De 3 a 8. Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé para louvar, exaltar, através das músicas, o nome maravilhoso de Deus. Nós convidamos, vem adorar ao Senhor, vem da forma como você está, vem do jeito que o seu coração se encontra, se prostrar, se render e adorar o nosso Deus glorioso. Esse é a hora da adoração.
O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Olhos. Agradeço ao Senhor pela bondade dele, pela fidelidade, por aquilo que o Senhor fez na tua vida nesses dias, nessa semana, nesse mês, no começo deste ano. Coloque a tua gratidão e demonstre ao Senhor toda a sua devoção a Ele. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque podemos chegar diante do Senhor como estamos, como somos. Diferente, ó Deus, lá do Antigo Testamento, onde o povo de Israel não podia sequer chegar à tua presença.
Mas somente os sacerdotes e o sumo sacerdote, depois de tanto preparo, depois de tantas coisas que o Senhor assim determinou, podia chegar diante do Senhor e ouvir a tua voz. Mas o véu que separava já não separa mais. O véu foi rasgado, porque o Cordeiro Santo de Deus foi sacrificado. E esse sangue lava e nos purifica e nos santifica de todo pecado e nos justifica para podermos entrar na tua presença, Deus, e te contemplar e ouvir a tua voz e te adorar, ó Deus, pela tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos ajuda a viver uma vida que agrada ao Senhor. Obrigada, Deus, pelas bênçãos concedidas ao teu povo. Obrigada, Senhor, por cada coisa que foi colocada diante do Senhor aqui. O Senhor ouviu cada uma delas. O Senhor se alegra quando o teu povo reconhece que o Senhor está no controle, que é o Senhor quem dá, porque o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o provedor, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa cura, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é tudo, tudo que temos, tudo que somos. Nada somos sem o Senhor, ó Deus. Nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos o teu nome. E por toda a eternidade tu serás exaltado, adorado e glorificado. Santo, santo é o Senhor. Nas alturas do
Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você pode trazer ao altar do Senhor essa hora. E eu também queria convidar você que tem um pedido de oração, que deseja interceder por alguém, que venha à frente também durante essa música, que fala da grandeza do nosso Deus, como Ele é grande e poderoso.
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Que maravilha, né? Quão grande é o Deus. Que isso se torne uma verdade nos nossos corações. E eu gostaria de saudar a igreja com um versículo que está lá em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Você é propriedade de Deus. Você é nação santa. E eu tenho visto, o Brasil está se enchendo de amarelo aí, por causa da Copa, né? Nas lojas, na televisão, mas e nós? Nós que somos propriedade de Deus, nós somos nação santa, nós estamos nos enchendo também de Deus? Então eu convido todos vocês que confiam nesse Deus, todos vocês que são propriedades desse Deus maravilhoso e tem algo a entregar a Ele, tem algo a pedir, algo a deixar no altar do Senhor, venham à frente, venham entregar para o Senhor, venham clamar a esse Deus que um dia Ele te resgatou, te fez nação santa, te fez propriedade exclusiva dEle. Convidar o Hélio, o Oswaldo para nos ajudar, o André. Vamos estar orando. Vamos elevar as nossas mentes a Deus agora. Depois de um louvor maravilhoso como esse, onde nós pudemos agradecer a esse Deus maravilhoso. Se o Almir puder estar ajudando também na oração aqui com os irmãos. A oração que vai chegar aos ouvidos do Pai é a sua oração. A oração que o Senhor quer ouvir, o clamor, é aquela que vem do fundo do teu coração. Por isso agora, irmão, em temor a Deus, e Ele todas as suas preocupações, entrega a Ele todas as suas tribulações, porque se Ele te resgatou, se Ele te tirou de um lamaçal e firmou os teus pés sobre a rocha, Ele não vai abrir mão de você. Confie, busque. Pai amado, Pai querido, diante de Ti, ó Pai, eu quero me prostrar e pedir, ó Pai, perdão pelos meus erros, pelos meus pecados. Sei, ó Pai, que tenho falhado. Sei, ó Pai, que por vezes tento lutar com os meus próprios braços. Ó Pai, me perdoe, ó Pai, e derrame sobre a minha vida, ó Pai, de Teu amor e da Tua misericórdia. Porque se um dia o Senhor declarou que eu era propriedade Sua, ó Pai, eu sei que o Senhor não abrirá a mão disso. Por isso, ó Pai querido, me perdoe, e que Teu Santo Espírito possa falar ao meu coração, e que eu possa, ó Pai, dia após dia, buscar a Ti cada vez mais.
Pai de amor, cada pedido que agora está sendo deixado no teu altar, ó Pai, cada súplica, cada oração dos teus pequenos, ó Pai, que o Senhor possa acolhê-las. Nós não sabemos, ó Pai, o teu modo de agir, nós não sabemos o teu tempo de ação, mas o que nós temos é a confiança em Ti. O que nós temos, ó Pai, é a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, de que é o Senhor quem caminha à nossa frente, ó Pai, e que é o Senhor quem estará nos dando a vitória. Para Ti, ó Pai, não existem problemas maiores, ó Pai, ou grandes que o Senhor não possa solucionar. Por isso, ó Pai, nós confiamos e entregamos, ó Pai, a Ti as nossas vidas. Abençoe, ó Pai, a cada lar aqui representado. Abençoe, ó Pai, a cada família aqui presente. E derrame, ó Pai, sobre esses lares toda sorte de bênção, ó Pai. Derrame, ó Pai, sobre esses lares de Teu amor, da Tua comunhão. Se ali, ó Pai, há problema de relacionamento, o Senhor pode curar. Se ali naqueles lares, ó Pai, há desemprego, o Senhor pode abrir as portas. Se ali, ó Pai, nesses lares há desemprego, falta com problemas financeiros, o Senhor, ó Pai, pode encher, ó Pai, as nossas despensas. O Senhor estará providenciando o maná, ó Pai. Ó Pai, se o problema for saúde, o Senhor que está acima dos médicos, o Senhor que está acima dos cientistas, estará acolhendo as nossas súplicas e estará aí operando nas nossas vidas. Pai de amor, queremos levantar, ó Pai, as nossas mãos a Ti e agradecer, ó Pai, pela cirurgia da Regina. E agora clamamos para que o Senhor continue, ó Pai, abençoando na recuperação. Te agradecemos por essa cirurgia ter sido bem sucedida. Homens podem estar falando, ó Pai, que ali foram médicos, homens operando, mas nós sabemos que não, ó Pai. Nós sabemos que foi as Tuas mãos que estiveram ali. E é isso que nós queremos para nós, ó Pai. É isso que nós buscamos. Essa certeza, ó Pai, de que todo instante, a todo momento, é o Senhor quem luta por nós. No nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus, nos abençoe, ó Pai, e nos perdoe. Mas o que nós buscamos e queremos é as Tuas bênçãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Irmãos, ainda eu queria chamar os casais que completaram aniversário de casamento no mês de fevereiro. Então, todos aqueles que completaram aniversário de casamento no mês de fevereiro, o mês não terminou ainda, mas nós queremos... Eu estou vendo que tem uns casais aí em dúvida, né? Que dia que casaram, né? Estão aí conversando. O que nós queremos fazer é abençoar a vida dos irmãos e agradecer a Deus por esse tempo que Deus tem mantido essa comunhão, essa união. Eu vou chamar o irmão André para estar orando por essas vidas. O casal aí chegou numa conclusão, quando foi que casou? Não foi em fevereiro não, né? Não. Irmãos, só reforçando, se por algum acaso tiver só um dos cônjuges, venham à frente também. Além da oração, nós queremos depois dar um mimo também. Então venham à frente também, porque o que nós queremos é abençoar.
Vamos orar então. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, Senhor, pela vida desses casais que completam mais um ano, ó Pai, juntos. Quero agradecer a Ti, ó Deus, porque se eles têm tido vitórias, ó Pai, através dos desafios, dos obstáculos, é porque os tem estendido as Suas mãos, ó Pai, sobre a vida deles. E neste momento nós queremos pedir, ó Pai, uma renovação, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, de cada casal aqui, ó Pai, que eles venham a completar ainda muitos e muitos anos, ó Deus, de bênçãos, de alegrias, ó Pai. Sabemos que o inimigo muitas vezes trabalha na vida, ó Deus, dos casais, querendo destruí-los, mas nós sabemos, ó Pai, que o casamento é uma instituição formada pelo Senhor, ó Deus, e quando o Senhor está à frente, ó Pai, nada pode impedir de ter vitórias. Nós agradecemos pela vida deles, pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada um, ó Pai, fortaleça a cada um dia após dia, Pai, para enfrentar os desafios que enfrentamos, ó Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Enquanto mimo aqui para os casais, enquanto você entrega os mimos, eu só gostaria de fazer um convite. Nós temos nos reunidos aí mensalmente os homens e as mulheres, né? Agora chegou a vez de reunirmos o casal, reunirmos os dois. E então nós gostaríamos de convidar vocês para estarem presentes. Só confirmando, mas vai ser quinta-feira, dia 8. No sábado, olha lá. A auxiliadora já. Então vai ser sábado. Que dia que é sábado, Paulo? Que dia que vai ser sábado? Sábado, dia 8. Então eu acertei o dia e errei o dia da semana. Volta a auxiliadora. Mas então no sábado, estamos convidando os casais a estarem presentes, tá? Participando. O que nós queremos é trazer uma palavra dirigida aos casais, tá? Então venham, compareçam, com certeza vai ser muito bom. A semana que vem nós vamos estar dando maiores detalhes, mas reserve já sábado, dia 8 de março, tá bom, irmãos? Podemos ficar em pé mais um pouco? Cantar uma música que fala sobre a graça de Deus. Que você esteja também preparando o seu coração para ser abençoado pela palavra do Senhor que será ministrada nessa noite. Amém?
abençoando nesta noite. E fala aos nossos corações, para que saiamos daqui diferentes da forma que chegamos. Diferentes, ó Pai, por estarmos alimentados, por estarmos preenchidos da Tua presença, da Tua palavra, do Teu alimento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. As crianças e os adolescentes podem subir. Mais uma vez, boa noite. Estamos já no final do mês de fevereiro. Domingo já estaremos no mês de março. Então hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, um novo ato do que temos visto ao longo do ano, do que vamos ver ao longo do ano. Lembrando que o mês de janeiro nós começamos a falar da descida do Espírito Santo sobre aqueles homens que estavam reunidos, que tinham vivido e andado com Jesus, e da forma como o Espírito Santo começou a agir em suas vidas. Depois, agora, durante esse mês e ainda ao longo da semana, nos grupos de comunhão, nós vamos ainda falar sobre aquela igreja que estava nascendo. Então nós vimos na escola bíblica, nós vimos nos grupos a respeito da igreja que estava nascendo. E hoje nós entramos num novo tópico, num novo tema. E vamos começar lendo. O novo tema é... Vocês já estão aí vendo, né? A luz aqui não acendeu, viu? Talvez você pode passar, que aqui acho que não ligou. Você pode ir passando quando eu te avisar? Então, o novo tema é comunhão. Então a gente vai começar a falar de comunhão e para começar queria que nós pudéssemos ler o texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, a partir do versículo 42. Já temos lido esse texto bastante ao longo do ano, mas vamos pegar um pedacinho desse texto e começar a meditar a respeito disso. Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam unânimes, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do pão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, dividindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos, de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo momento que vamos ter de meditarmos e de olharmos para a Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações pelo Teu Espírito e que possamos entender aquilo que o Senhor quer. Que o Senhor tenha plena liberdade de nos corrigir, de nos direcionar para o caminho mais correto, e que possamos ter plena compreensão da Tua vontade,
para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos olhar. Tivemos agora nessa leitura uma visão geral e vamos dar uma visão um pouco mais detalhada no versículo 42. O versículo diz: e perseveravam onde? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós vemos estes 4 pontos como um alicerce daquela igreja que nascia. A doutrina dos apóstolos, ou seja, a palavra de Deus, aquilo que eles haviam aprendido de Jesus e estavam escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, que viria a ser o que nós temos hoje do Novo Testamento, então, da palavra de Deus. E eles perseveravam nessa doutrina. Eles também olhavam na comunhão, e como nós já vimos, esse será o tema do mês, a comunhão. E vamos ver com detalhes ao longo do mês de março esse ponto da comunhão. E o partir do pão, que também remete ao todo o significado que tem a Santa Ceia, aquilo que Cristo fez por nós na cruz, o sacrifício dele por nós, e também nas orações, que é algo importantíssimo, essencial. E ao longo de alguns dos meses que vamos estar andando, vamos ver cada um desses pilares. Mas o alicerce, o pilar desse mês é a comunhão. Você pode modificar? E a palavra no grego que está colocado em comunhão é koinonia. Tá? Koinonia, ela vem da raiz koino, que é comum. Pode passar de novo? Isso. A origem dela vem de koinos. A raiz dela é koinos, que é comum. Tá? E podemos ver alguns significados. Koinonia, comunidade. Tá? Também tem esse significado de comunidade. Tá? Ou koinonos, né? As pessoas que fazem parte dessa koinonia, dessa comunidade, dessa comunhão. Significa companheiro e tem um sentido bem peculiar relacionado a relacionamentos, ligado a relacionamentos. Então, o seu companheiro, o seu koinono no seu casamento é seu cônjuge, né? O seu companheiro de amizade, aquele seu grande amigo, o seu koinono. Então tem relacionado a relacionamento, esse sentido. E também um sentido daqueles que compartilham, daqueles que dividem, daqueles que compartilham. Então alguns significados que nos levam a pensar o que era aquilo que estava acontecendo. O que era aquela comunhão que estava acontecendo. Porque eles se reuniam de casa em casa. Eles dividiam as refeições. Eles vendiam as suas propriedades e ajudavam os que tinham necessidade. Então a gente vê isso acontecendo, e nós vamos ver mais para frente alguns detalhes daquilo que vinha acontecendo. Mas antes, vamos pensar um pouco na origem disso tudo e vamos olhar na origem disso tudo em Deus, né? Essa busca de unidade a gente pode enxergar em Deus. João 10:30 já está aqui mostrado para vocês, mas vocês podem abrir, acompanhar, anotar. João 10:30, Jesus disse: o Pai e eu somos um. Em João 17, 21 e 22, Jesus está orando a Deus naqueles últimos momentos, e a oração de Jesus diz: a fim de que todos sejam um, né? E isso Jesus está orando em relação àquela igreja, aqueles discípulos que formariam a igreja, e ele pede ao Pai que todos sejam um,
como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Né? Existe isso já em Deus. E Jesus já vem orando ao Pai pedindo que nós sejamos um como Ele e o Pai são um. Né? Também sejam eles em nós, para que todo mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. E 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. Pois há 3 que dão testemunho: no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Né? E a palavra aqui é a palavra usada, o termo usado é o termo logos. É o mesmo termo que é usado no Evangelho de João, capítulo 1, que dizia que no princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Remetendo à pessoa de Jesus Cristo. Então a gente vê aqui a Trindade. Hoje nós cantamos 3 se formam em um. Aí eu não lembro a ordem, na música muda um pouco, né? Mas acho que é Espírito, Filho e Pai, Pai, Filho. Não lembro na ordem, né? Mas os 3 formam em um. É aquela ideia que nós temos, aquele entendimento que nós temos, que Deus é o único Deus, mas 3 pessoas distintas formam esse Deus. E é um dos mistérios, é uma das coisas mais difíceis de entendermos, e podemos colocar esse assunto da Trindade na nossa fé, que cremos que Deus é o único Deus, e que tanto Deus Pai quanto Deus Filho e Espírito, eles são Deus, o único Deus. Né? E essas 3 pessoas distintas são um Deus. Né? E a gente vê essa origem, então, dessa comunhão entre as 3 pessoas, desse relacionamento entre as 3 pessoas, onde Jesus falava abertamente, né, que o Pai e eu somos um. Pai, que eles sejam um como tu és em mim, como eu sou em ti. Ainda mais quando Jesus fala do Espírito Santo, em João 16, 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Interessante que são pessoas que não se importam em quem está na frente. O Espírito Santo não se importa em glorificar a Jesus, que também não se importava em fazer a vontade do Pai. Né? É uma unidade tremenda. E Deus é assim. Nós podemos entender que Deus é dessa forma. E Deus cria o homem. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E isso também já está intrínseco na humanidade. Né? É quando Deus vai criar o homem, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que ele fala o seguinte: não é bom que o homem seja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso em Gênesis 2:18. Mostrando também a necessidade do ser humano de não ser um ermitão, de não estar isolado, mas ter sempre comunhão, ter relacionamento entre eles. Né? Ainda em Eclesiastes, nós temos esse texto usado em casamento, bastante casamento usa esse texto, né? Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem um, levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não há quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará?
Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Né? Mais uma vez, é importante que o homem não esteja só. E isso é algo intrínseco, algo necessário na sua vida. Mas voltando um pouco lá para a igreja em Atos. Voltando um pouco. Vocês podem passar? Voltando. Tá? A gente vê mais ou menos uma repetição daquele texto de Atos 2 em Atos 4. Atos 2, Atos 52. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Eles repetem o mesmo relato, o autor Lucas repete o mesmo relato de Atos 2, porque aqui ele quer chamar a atenção para um detalhe específico. Se a gente for pensar na situação daquilo que estava acontecendo em Jerusalém, a igreja se formou numa festa tradicional dos judeus, na festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo desce e eles começam a falar então a respeito de Jesus, e aquela igreja se forma. No primeiro dia muitos se converteram. O que acontecia nessas festas? Muitos vinham de outros lados, de outros lugares do Império Romano, do mundo conhecido daquela época lá. Muitos vinham de vários lugares, vinham para essa festa. E alguns desses que vieram de fora também se converteram. E eles não voltaram, porque eles estavam vendo nascer essa igreja. E isso traz um problema muito sério, porque os que viviam lá podiam manter o seu sustento com o seu trabalho, mas os que vieram de fora, e era importante que eles estivessem lá para eles começarem a aprender a respeito de Jesus, a viver aquela nova realidade, eles não tinham seu trabalho. Então, poderia acontecer um problema muito sério, mas eles se organizaram e os que tinham suas propriedades começavam a dividir com os outros para que pudesse ter, para que ninguém passasse por alguma necessidade. Então é por isso que acontecia isso, deles venderem as suas terras, terem tudo em comum, porque muitos vieram de outros lugares e estavam vivendo aquele momento. Então foi uma necessidade bem específica daquilo que vinha ocorrendo. E o que acontecia é o seguinte, eles começavam a vender então as suas terras para que as necessidades de todos fossem supridas. E aqui o texto fala do José. O José, que é o Barnabé, e ele tendo um terreno, uma terra, vendeu e deu tudo para os apóstolos. A gente vê uma comunhão verdadeira que eles tinham, porque não havia necessidade alguma, porque eles dividiam e supriam cada um da sua necessidade. Mas o capítulo 5 ele começa com um
entretanto, ele diz: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Aí eu fico me perguntando, haveria alguma dificuldade ele falar: olha, estou dando metade da minha venda? Provavelmente não, mas ele reteve parte e doou como se tivesse dado tudo. E por que isso acontece? Porque aquilo que vinha acontecendo teve esse problema, essa dificuldade. Porque muitas vezes, vivendo em comunhão, vivendo dentro da nossa comunidade, da nossa igreja, temos dificuldades de relacionamentos. Porque dentro de nossas próprias casas, às vezes temos dificuldade de relacionamento. O que causa esses transtornos, essas dificuldades? Porque esse casal resolveu mentir para manter uma certa aparência de que estavam andando conforme todos. Por quê? E Paulo escreve alguma coisa a respeito disso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Porque nós permitimos que o lado carnal muitas vezes fale mais alto e começam a acontecer coisas que vêm estremecer o relacionamento, seja em qualquer lugar. Seja em qualquer lugar. Paulo está falando que naquela igreja de Corinto, eles eram ciumentos e tinham brigas, e por conta disso eles andavam como homens carnais. A gente vê algo diferente acontecendo naquela igreja em Atos. As pessoas haviam recebido a Jesus, eles eram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a restaurar aquilo que Deus pretendia ao homem no relacionamento de um com o outro. Mas o pecado que estragou esse relacionamento, ele mais uma vez e constantemente vem trazer dificuldades nos nossos relacionamentos. Esta é a causa de termos dificuldades nos nossos relacionamentos. E nós vemos isso acontecendo já com esse casal. E apesar deles terem tentado, eles não tiveram um bom fim. Vocês podem continuar depois lendo o capítulo 5. Mas a gente vê depois disso, por exemplo, aqui nessa igreja em Corinto, Paulo falando: olha, vocês têm contendas, vocês têm ciúmes, porque vocês andam segundo a carne. A gente vê já problemas surgindo e ao longo do tempo surgindo. Por quê? Porque nós lutamos sempre com o homem carnal e lutamos para viver a vontade de Deus. Sempre essa luta espiritual entre fazer o certo e fazer o errado. E essas são as dificuldades que temos tido. Ao longo do mês vamos buscar e estudar e debater e conversar sobre formas de andarmos diferentes, sobre atitudes que podemos ter de modo com que nós andemos de uma forma diferente. Então vamos adiantar com algumas atitudes que podemos ter. Alguma forma que podemos andar. E Paulo estava escrevendo a igreja de Filipenses, e ele estava muito feliz em escrever essa igreja, mas ele diz o seguinte:
olha, eu estou feliz, mas eu posso ficar mais feliz. Então, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos, afetos e misericórdia, né? Havendo essas coisas, tá? Vocês podem me deixar muito mais feliz, vocês podem completar a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenha a cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É uma igreja que Paulo escreve agradecendo porque eles têm o apoiado, e ele fala assim: olha, se há em vocês essas coisas que são boas, são importantes, vocês podem completar a minha alegria, me deixar muito mais feliz, se vocês então tiverem o mesmo amor, o mesmo pensamento, que vocês sejam unidos de alma, que vocês tenham o mesmo sentimento, né? Que ninguém faça algo defendendo um lado ou outro, ou mesmo para engrandecer, se ensoberbecer, ou seja, por vanglória, mas haja humildemente e coloque o outro na sua frente, o outro acima de você, né? Não pense naquilo que é seu, mas senão cada qual pensa naquilo que é do outro. Se você pensar naquilo que é do outro, não tem problema, porque se o outro fizer a mesma coisa, você está suprido. Tem um ditado que eu ouvi várias vezes, que perguntaram para um chinês qual que seria a diferença do céu e do inferno. Hoje em dia é moda também a gente comer comida japonesa ou chinesa. Pega o hashi e come, né? E o hashi, ele ajuda que ele tenha um bom tamanho para a gente comer. Porque se ele fosse um pouco menor, a gente não ia ter alavanca suficiente para mexer no hashi e pegar o alimento. Mas se ele fosse muito grande, ele ia ter um peso muito grande para que a gente pudesse chegar ao nosso alimento. Então, esse sábio chinês falou assim: olha, os dois são muito parecidos. Na verdade, é uma montanha de arroz e pessoas em volta da montanha de arroz com hashis bem compridos, com hashis gigantes. Imagina, eu não sei, muitos não gostam, alguns gostam bastante de pegar comida com hashi. Se o hashi for muito grande, você não vai ter equilíbrio, vai derrubar, você não vai alcançar a sua boca. Então ele tem um tamanho ideal. Mas qual que seria então a diferença desse céu e inferno? É o seguinte: no céu, o hashi, as pessoas não pegar por si mesmo, então ela alimentava o que estava ao lado. Então eles eram mais fortes, nutridos. No inferno eram todos magrinhos, porque cada um com um hashi gigante tenta pegar o seu arroz, e já pegar arroz com hashi é difícil. Mas o arroz é meio papinha, mas é difícil pegar, né? Mas se for grande, não dá para pegar o hashi, o arroz com hashi, um hashi grandão, né? Mesma coisa, pegar 2 varetas de bambu e tentar pegar o arroz, não pega, né? Então, esse exemplo que esse sábio chinês aí dá para diferenciar o céu e o inferno, né? Mas a gente vê isso, se agimos colocando o outro na nossa frente, se isso for recíproco, nós estamos, estamos,
cobertos, porque o outro vai estar pensando na gente, né? Mas a gente pode ver outras atitudes que podemos ter, né? Marcos 9:35, e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Isso é Jesus falando aos discípulos, né? Então, o que quer ser o primeiro, que venha a ser servo. É uma revolução isso daí. É difícil de entender, porque o servo é um escravo. Ele, pensando, ele não é o primeiro, ele é o mais embaixo que tem, né? Ele só serve, ele não tem o direito da sua vida, do seu trabalho. Mas Jesus vem revolucionar o mundo e mostrar o seu reino, que é uma revolução para aquilo que é apresentado. E falar, se você quer ser o primeiro no reino, que você seja o servo, que você vá servir. São atitudes que podemos colocar para que vivamos aquela realidade. Se colocarmos o outro na nossa frente, ou se estarmos dispostos a servir o outro, e acontece, se o outro estiver disposto a me servir, também eu vou estar sendo suprido, né? 1 João 4:21 também é uma atitude importante. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E tudo isso é possível se você amar, se você se dispor a amar o seu próprio irmão. Se você se dispôs a pelo menos buscar aquilo, o sentimento que houve em Cristo, de se entregar por mim, por você e por todos, por toda a humanidade. Pensar que Cristo se entregou para o seu irmão e para aquele também que está longe de Deus. São algumas atitudes que nós temos e algo que nós vamos pensar ao longo desse mês, buscando viver uma comunhão, viver uma koinonia, da forma como nós vimos aqui nesses relatos do livro de Atos, tá? E nós temos um desafio do mês, o tema do mês, comunhão, e o desafio do mês, vocês podem mudar, o desafio do mês é visita entre as famílias da igreja. Aqui embaixo acho que é mais difícil enxergar, mas aqui está bem claro. Então, o desafio que temos é nos visitarmos. E eu acho que esse é o mais fácil, tem algumas coisas que ajudam. O primeiro desafio era orarmos para que o Espírito Santo nos enchesse, nos guiasse. Depois era nos comprometermos e buscarmos sempre nos comprometer com a igreja, que era relacionado ao tema. E agora visitar, esse é mais fácil, porque todo mundo aqui, alguma coisa faz bem para a gente ter uma refeição gostosa, não é? Em casa, quem quiser ir, pode ir, eu faço um risoto. Tá combinado? Então, esse é o nosso desafio. Nós nos visitarmos. E aí dá para caprichar, né? Dá para preparar aquilo que é especial lá. Esse é o desafio que nós temos para o mês e vamos... esse desafio, eu falei brincando, vamos lá porque é gostoso, os irmãos, as irmãs, alguns irmãos preparam coisas boas, para a gente comer. Eu falando brincando, mas é importante. A gente vê no texto de Atos, eles compartilhavam das refeições uns com os outros. E isso é importante. Não por conta da refeição, mas por conta de estar um com o outro. Isso é importante. Devemos buscar isso daí. E se alguém tem uma necessidade, eu vou saber se eu tiver um contato mais íntimo com essa pessoa.
Porque algumas coisas a pessoa fala, a gente percebe facilmente, mas outros tipos de coisa é mais difícil. E se a gente tiver um contato mais íntimo, a gente pode saber e pode ajudar, pode abençoar a vida dessa pessoa. Que tenhamos isso em mente. Amém? Olha, eu aceito convites para visitar também, tá? E não precisa, pode ser um cafezinho, um bolinho ou uma água também, tá? Não precisa só caprichar. Pessoal, algumas coisas antes de orarmos e finalizarmos esse culto. O pastor José Carlos está viajando, ele está visitando campo lá no norte do país. Enquanto aqui não chove, lá chove muito mais. Então vamos orar para que Deus abençoe, o traga de volta. Nós vimos, hoje ele postou algumas coisas, né? Postou um peixe, falou até para o Almir. Cadê o Almir? Você viu o peixe lá, Almir? Não viu? Ele colocou no Facebook da Rita. A Rita não te mostrou. Cobra dela. Cobra da Rita. Né? Ele falou, ó, Almir, lá colocou para a Rita, ela não mostrou. Você tinha que ter mostrado, hein? Tá, mas vamos orar para que Deus abençoe e o traga de volta. Houveram algumas dúvidas em relação a esse envelope. Né? Algumas pessoas me falaram que houveram dúvidas, e como eu vim aqui, eu também tinha algumas dúvidas, aí eu falei com o Erlon. Tá? A gente tem um papelzinho aqui dentro. Esse papelzinho é importante porque o pessoal da diretoria precisa ter um planejamento dos recursos que vão estar disponíveis para fazer à frente. Então você preenche e coloca o que você pretende, aquilo que Deus colocou no seu coração. Tem uma parcela sugerida, mas fale aquilo que Deus colocou no seu coração. Aí você coloca quais são as parcelas que você pretende dar ao longo desse tempo. O ideal é que em maio nós já tenhamos tudo pronto. Então se você falar agora, eu vou dar tanto esse mês, tanto esse mês, tanto esse mês, o pessoal se programa, vai contar com esse valor que você já se comprometeu. Tá? Aí você também, se quiser usar esse papelzinho para se controlar e colocar um outro, não tem problema. Mas a ideia do papelzinho é isso. Todo mês vai ter envelopinho lá no fundo. Perto lá do mural onde tem a foto do planejamento, você pode pegar um envelopinho todo mês. Tá? E aqui é mais para o pessoal se planejar. Isso é importante. Tá? Porque eles vão poder contar e vão poder saber direitinho qual é a melhor forma de fazer para estar colocando, para estar fazendo essa reforma. Amém? Então vamos, é isso aí, né? Então vamos orar e agradecer a Deus pelo momento que tivemos. Senhor Deus, agradecemos porque podemos chegar na Tua presença, porque podemos Te buscar e podemos adorar e engrandecer o Teu nome, porque Tu és digno de louvor, de toda adoração. Obrigado também pela Tua palavra, que ela venha a pulsar em nossos corações uma vontade de cumpri-la, de andar conforme aquilo que ela tem nos ensinado, que possamos nesse mês abraçarmos esse desafio e que com isso, Senhor, possamos a cada dia experimentarmos a alegria de andarmos junto com os nossos irmãos, de ajudar um ao outro, de abençoar a vida um do outro, que possamos ter um mês também cheio da Tua graça, que o Senhor nos ensine pelo Teu Espírito Santo a agir dessa forma, que possa ser um tempo todo especial. Agora abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo nessa semana, uma semana repleta da Tua graça, repleta do Teu amor, e que o Senhor também nos guarde no retorno de nossas casas. Nós Te agradecemos e
e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana cheia da graça de Deus, uma bênção toda especial para a vida de cada um.